Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Aqui estamos para continuar a conversar acerca do Evangelho do domingo, que é já amanhã. Continuamos com o Evangelho segundo São Marcos. Desta vez temos o capítulo 12, do versículo 38 ao versículo 44. Como se lembrarão da semana passada, continuamos com esta situação de tensão com Jesus e os discípulos tendo chegado já a Jerusalém, sabendo Jesus, não sei se os discípulos, mas sabendo Jesus que pretendiam matá-lo e continuando Jesus a ensinar, apesar dessa situação tão tensa que a qualquer um teria sido, para qualquer um teria sido uma justificação suficiente para fugir para qualquer outro lugar. No entanto, Jesus continua deixando-se levar pelo Espírito Santo, deixando-se levar pelo amor ao Pai, que o chama, nestas circunstâncias, até ao último momento, a transmitir a sua mensagem. E é isso que nós podemos aprender desta figura de Jesus tão real, numa situação tão perigosa e tão ameaçadora para ele e para a sua vida, e não devemos pensar que Jesus, porque era Deus, não tinha medo, nem tinha, portanto, nem estava protegido dessa sensação de angústia e de pavor que se apodera de nós quando nos encontramos numa situação parecida. Jesus não estava especialmente protegido. Ele procurava o apoio na oração e o apoio no Pai, talvez também nos discípulos, embora não o encontrasse muitas vezes, como sabemos, não é? Jesus fez-se homem como qualquer um de nós e por isso nós podemos aprender com ele é caminho para a nossa vida, ele é um exemplo prático do qual nós podemos aprender. Nada que Jesus viveu é impossível para nós, porque ele fez por isso, ele fez-se homem para que nós víssemos que a sua vida era um caminho prático para qualquer um de nós. Por isso não podemos pensar é porque Jesus era Deus e por isso ele já sabia que depois ia ressuscitar, ele já sabia e por isso não teve medo. Não é assim, não é assim. Jesus não sabia tudo, Jesus, sobretudo, sabia confiar no Pai. E isso era a força maior que ele tinha. Mas para poder manter e alimentar essa confiança, ele rezava todos os dias, ele procurava esse amor do Pai dia após dia, momento a momento. Nestes últimos momentos da sua vida, seria com certeza momento a momento, segundo a segundo, que ele implorava ao Pai, no meio das atividades, a luz, a ajuda, as forças, a coragem para continuar até ao fim. Então, pronto, isto foi uma introdução, mas Jesus encontra-se na passagem deste domingo no templo a pregar. E imaginem, estava precisamente no covil dos ladrões, ou seja, no covil daqueles que o pretendiam condenar e pretendiam encontrar uma desculpa para o poder condenar à morte. Mas Jesus não tem medo. Jesus continua neste momento a falar e a falar de uma forma muito clara. O Evangelho de hoje divide-se em duas partes, mas que estão muito relacionadas. Na primeira parte, Jesus ensina a multidão dizendo: tenham cuidado com os escribas, acautelem-se dos escribas. Os escribas eram os doutores da lei, aqueles que estavam não só informados acerca da lei, mas também sabiam como pô-la em prática e tinham também as possibilidades de a pôr em prática. Todos esses mandamentos detalhados que a lei tinha e que os pobres não podiam pôr em prática porque não tinham possibilidade nem tempo de fazer tudo o que lá estava escrito, os escribas realmente eram aqueles que tinham uma vida que os possibilitava fazer tudo isso e também estavam informados e por isso eles tinham uma convicção de
de que estavam a fazer a vontade de Deus perfeitamente. E isso tornava-as pessoas muito respeitadas por todos e muito admiradas, e as pessoas baixavam a cabeça diante deles, e ao mesmo tempo eles próprios também procuravam ser assim admirados, usando umas vestes próprias para isso, que demonstravam que eles eram os tais doutores da lei, e também gostavam de ocupar os primeiros lugares nas reuniões, porque achavam que realmente tinham uma dignidade especial que os outros não tinham. Ora, é isso que Jesus alerta, é para isso que Jesus alerta a multidão e os discípulos, para não copiarem. Ele diz: reparem no que eles fazem, reparem como eles procuram receber cumprimentos dos outros, como eles procuram os primeiros assentos, como eles acham que têm direito aos primeiros lugares. Não façam isso vocês. Eu acho que os discípulos não achavam isso tão lógico. No fundo, acho que todos eles, todos os que ouviam Jesus, deviam pensar: mas nós também queremos ser os primeiros, nós também queremos ser assim admirados, nós também queremos ser pessoas respeitadas, não é verdade? Porque é que ele nos está a dizer isto, não é? Se calhar eles perguntavam-se. Jesus, ao longo de toda a sua vida, foi este o caminho que ele seguiu. Ele nunca procurou os primeiros lugares. Ele esteve sempre no meio deles como quem serve, não é? Esteve sempre ao serviço. Nunca procurou os primeiros lugares, nunca procurou ser louvado pelas pessoas. Mas porquê? Qual é a razão de tudo isto? Porque, no fundo, todos nós, no nosso coração, desejamos ser admirados e desejamos que nos respeitem e desejamos ter pessoas que nos louvem, que digam como somos maravilhosos. Eu acho que todos nós ficamos contentes com isso, não é verdade? Portanto, isso em princípio não é uma coisa má. Eu acho que nós precisamos de ser admirados, ou seja, precisamos de ser amados, respeitados, tudo isso é um direito nosso, não é? Então, o que é que Jesus aqui está a criticar, ou para que é que ele está a alertar? No fundo, é porque quando isso é o centro das nossas vidas, quando o centro das nossas vidas é que os outros nos alabem, nos admirem, é que os outros achem que somos perfeitos, que somos importantes, não é? Seja pela razão que for, não é? Pode ser porque conseguimos um ótimo lugar numa ótima empresa, numa ótima universidade, numa ótima e prestigiada companhia, enfim, todas essas situações que se dão na nossa vida e que nós muitas vezes temos inveja porque outros têm, ocupam esses lugares e nós não. E nós consideramos-nos menos por causa disso. Então, para que é que Jesus nos está a alertar? Está-nos a alertar para o facto de que quando nós achamos que o nosso valor está precisamente, só temos valor quando os outros nos louvam, quando os outros nos admiram, quando nós somos importantes, quando temos um lugar importante na sociedade, acabamos por ficar nós no centro da nossa vida e a nossa forma de ser torna-se cada vez mais egoísta, mais só eu, e que gostem de mim, que me tratem bem, que eu esteja satisfeito, eu sou o centro das atenções e não o, portanto, aquilo que nós, como seres humanos, como seres humanos feitos à imagem de Deus, estamos chamados a viver, não é uma vida centrada em nós próprios, é uma vida em que tudo aquilo que nós recebemos, não é? Porque nós recebemos de Deus o amor, a nossa inteligência, até um bom lugar, também podemos interpretar como que Deus nos coloca numa posição em que nós podemos servir os outros melhor, não é? Tudo isso que nós recebemos, nós damos graças a Deus e queremos pô-lo ao serviço dos outros, não é? Portanto, é precisamente o movimento contrário. Em vez de ser para mim, é para fora, mas não é que eu fique a perder por isso. Quanto mais eu me entrego, quanto mais eu estou ao serviço dos outros, quanto mais ponho ao serviço dos outros aquilo que eu sou, mais vou receber. Porque, reparem, na primeira leitura deste domingo, é a história também de uma viúva que já só tinha
um pouco de farinha e de óleo e estava disposta a fazer esse último pão com esse resto de farinha, mas havia uma seca, uma terrível fome nessa época, e ela já só esperava comer esse pão com o seu filho e depois esperar a morte. E o que acontece? Aparece um profeta que lhe diz: Ai, por favor, cose-me um pão. E ela disse: Mas eu só tenho este resto de farinha, eu ia fazê-lo para mim e para o meu filho. Cose-me o pão. E pronto, ela confiou, cozeu o pão e deu o pão ao profeta. E o que é que aconteceu depois? Foi ver o saco da farinha, foi ver o recipiente onde estava o azeite e nunca mais se esvaziaram. Ou seja, a partir daí, a farinha nunca mais faltou, a partir daí, o óleo nunca mais faltou. Quer dizer, quanto mais nós damos, mais recebemos, não é? É esse estilo de vida que Jesus viveu e que está a oferecer aos discípulos, não é? O caminho que ele está a oferecer aqui aos discípulos e à multidão que ouve o que ele diz, não é? E por isso é que Jesus tem estas palavras hum, tão exigentes e tão rígidas, tão, digamos, severas em relação aos escribas. Porque ele diz, reparem como eles gostam de exibir as suas longas vestes, de receber cumprimentos, mas como depois eles são capazes de devorar a casa das viúvas, é uma palavra forte, não é? A casa das viúvas, naquele tempo, as viúvas eram as pessoas mais frágeis, em situação mais precária. Porquê? Porque não havia aposentadoria nem pensão para aquelas pessoas que ficavam viúvas, não é verdade? Então, as mulheres não podiam trabalhar e, portanto, não tinham o seu sustento, a menos que tivessem filhos que se ocupassem delas. Portanto, neste, a viúva era realmente o protótipo da pessoa mais pobre. No entanto, estes escribas tinham o costume de fazer grandes orações, com certeza por causa de rezar acerca do falecido marido, e aproveitavam a ocasião, não é? Porque elas queriam realmente honrar o seu marido, aproveitavam a ocasião para receber doações, para receber dinheiro, e aproveitavam-se destas pessoas tão pobres. Isto para Jesus era um escândalo. Jesus nunca, vemos no Evangelho como Jesus fica tão como dizemos, passava-se, dizíamos em Portugal, passava-se quando via estas situações, quando alguém se aproveitava dos mais pobres e dos mais fracos. E por isso é que José é tão duro com os doutores da lei, não é? Ele diz, eles receberão a sentença mais severa de todos no juízo final, vem a dizer Jesus, não é? E depois, na segunda parte do Evangelho, o que é que acontece? Jesus sentou-se em frente da Arca do Tesouro, que era onde as pessoas que entravam no templo, não é? Iam deitando as suas doações, não é? E sentou-se a observar como a multidão deixava o dinheiro, deitava o dinheiro na caixa. E nós podemos imaginar como, à medida que eu dei dinheiro, naquela altura eram só moedas, não havia notas, não é? As notas não fazem barulho, mas as moedas têm o tilintar das moedas, não é? Então, aquelas pessoas que davam muito dinheiro, notava-se logo, não é? Todas as pessoas olhavam, quem é que deitou agora tanto dinheiro, não é? E quanto mais barulho fizesse, mais admirados eram, não é verdade? Podemos imaginar a situação. E muitos ricos deitavam quantias avultadas, diz o Evangelho. E então apareceu uma pobre viúva. Aqui vem o protótipo do pobre, da pessoa indefesa, não é? E esta pobre viúva deitou duas pequenas moedas, isto é, um quadrante. Eu li que esta moeda era a moeda mais pequena que havia naquele tempo, uma moeda que nem barulho fazia ao cair, com certeza, não é? E esta mulher deita duas moedas. Claro que ninguém viu, ninguém reparou nisso, mas Jesus, que está atento aos nossos corações e que vê muito mais além das aparências, não é? Vê o nosso coração. Jesus viu o gesto dessa mulher. E é aí que ele chama a atenção de novo aos discípulos.
vejam, é esta mulher que vocês têm de imitar. Sim, porque os discípulos, como todos, estavam com certeza fascinados com os doutores da lei e com os fariseus, porque eram pessoas extraordinárias que cumpriam a lei, que, enfim, eram admiradas por todos e por Deus, e eles próprios gostariam de ser também admirados da mesma maneira, não é? No entanto, Jesus diz-lhes: reparem, é uma mulher como esta que está realmente a fazer a vontade de Deus. É uma mulher como esta que provoca alegria no céu e na terra. Na terra, para quem repara nesse pequeno detalhe, não é? Eh, em verdade vos digo, diz Jesus, esta pobre viúva deitou na caixa mais do que todos os outros, porque eles deitaram só do que lhes sobrava, não é? E deitaram com a intenção de ser admirados, deitaram com a intenção de serem respeitados, de receber mais e mais elogios, de receber mais e mais, sei lá, medalhas, digamos, como muitas vezes na nossa sociedade nós notamos que temos a tendência a procurar, não é? Ser medalhados, receber os elogios dos outros, não é? Mas esta mulher não procurou nenhum elogio, nem podia procurar, não é? Ela procurou simplesmente agradar Deus com a sua pequena oferta. E como esta oferta é valiosa para Deus. É o que Jesus nos ensina e ensina aos discípulos. Reparem como esta oferta é realmente muito mais valiosa do que todas as outras. E isto faz-nos descobrir como Jesus e Deus valoriza os nossos pequenos gestos na vida diária. Sim, porque na nossa vida também há gestos como o desta viúva, não é? Também dentro de nós há, com certeza, escondido aquele escriba que procura ser louvado, que procura ser admirado, mas ao mesmo tempo também há em nós aquela viúva que dá o que tem, que dá o que tem, só que muitas vezes nós não valorizamos aquilo que damos, achamos que não é nada, assim como poderia acontecer com certeza com esta mulher, ela acharia que não era nada, mas aos olhos de Deus, aquilo que nós damos com o nosso coração, com todo o coração, com tudo aquilo que temos e com a maior confiança, porque imaginem, esta mulher estava a dar o que ela tinha para viver, como a viúva da primeira leitura que deu a farinha e o azeite que tinha para viver. Então, podemos deduzir que ela tinha uma confiança muito grande em Deus. Ela achava que o pouco que tinha valia mais que estivesse nas mãos de Deus. E Deus depois dar-lhe-ia o que ela precisava, o que ela realmente estava a precisar. E por isso nós podemos aprender muito desta mulher que na sua pobreza se tornou rica, não é? Na sua pobreza oferecida, recebeu um elogio de Jesus, recebeu, eu quase diria, um abraço de Jesus, não é? Que admira essa atitude dela. Por isso, através desse olhar de Jesus, nós podemos compreender quando, podemos compreender que nenhum dos nossos gestos, por mais pequenos e limitados e insignificantes que nos pareçam, são indiferentes a Jesus ou a Deus. São muito importantes e Ele é capaz de multiplicar os nossos pequenos gestos. Por isso, eu acho que este Evangelho de hoje é também um convite a nós pensarmos quais são os nossos valores, a nossa escala de valores ao longo do nosso dia, a que é que damos mais valor, a sermos admirados pelos outros, a que os outros nos respeitem e talvez por causa disso, para conseguir esse respeito, somos capazes até às vezes de vender aquilo que é mais valioso para nós, não é? A nossa forma de pensar, os nossos valores, se calhar nós às vezes fazemos de conta que pensamos de outra maneira só para sermos respeitados pelos outros, não é? Às vezes fazemos isso, no fundo, numa busca de admiração e de sermos respeitados, que é uma busca válida, mas que bom seria se nós compreendêssemos que Deus olha aos nossos corações, que Deus valoriza aquilo que nós somos com as nossas limitações, com os nossos limites, mas também com toda a riqueza que é cada um de nós e recebendo esse amor, esse carinho, esse olhar de Jesus dia a dia, como esta mulher,
nós poderemos sentir-nos satisfeitos e com a alegria de partilhar mais e mais com os outros aquilo que temos e somos. E aí vamos encontrar um tesouro que vai, aquele tal tesouro que nós vamos acumular no céu, como diz São Mateus no capítulo 6, não é? Nós vamos acumular um tesouro no céu, que é um tesouro que dura para a vida eterna. Não é um tesouro que, digamos, como uma espécie de seguro para nós entrarmos no céu, não é isso. É algo que fica para sempre, que dura para sempre. Porque ao fim e ao cabo, quando nós sairmos deste mundo, as pessoas vão se lembrar de quê? De nós. Se nós tínhamos um carro muito bom ou se tínhamos um emprego fabuloso, penso que não. As pessoas vão se lembrar do nosso sorriso, vão se lembrar das nossas piadas, vão se lembrar da nossa atitude de acolhimento, de simpatia, enfim, tudo isso que é aquilo que realmente nos marca uns aos outros e nos alimenta uns aos outros no dia a dia. Por isso, penso que este Evangelho nos convida a procurarmos os valores que Jesus, a viver com os valores que Jesus nos ensinou e, sei lá, a converter-nos, se calhar, de tantos valores humanos que nós às vezes procuramos pensando que aí é que vamos encontrar algo que o nosso coração, que vai satisfazer o nosso coração, quando na verdade isso está nas coisas mais simples do dia a dia, sabendo que Jesus está a olhar para nós e está a valorizar tudo isso. Bom, desculpem por ter sido tão longa, espero que passem uma ótima semana e um bom fim de semana também. Até à próxima.